Fala galera, estamos aqui para a parte 2 do nosso estudo de Primeira Guerra Mundial. Então, no primeiro vídeo eu falei tudo para vocês sobre antecedentes, quais as causas, né? Fazendo um resumão aqui, imperialismo, tensões nacionalistas, né? E crise nos Balcãs. São os pontos principais que tu precisa saber, né? Que motivaram a Primeira Guerra Mundial, tá? Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que se deu o início da Primeira Guerra Mundial, como que ela vai se desenvolver. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, né, nenhuma notificação aí e ficar por dentro de tudo. Compartilha com a galera, curte o vídeo e comenta aí o que você está achando dessa série de vídeos. Então vamos embora, né? Então, revisando aqui, né, a gente tem a Tríplice Entente em verdinho e a Tríplice Aliança em laranja, tá? Então aqui as potências centrais batalhando contra a Tríplice Entente, né, contra os aliados. Tranquilo? O que vai acontecer, né? A gente vai ter aí na guerra uma grande preocupação da Alemanha no primeiro momento, tá? Lembrando que a Alemanha é a grande potência ascendente ali do século XIX, tá? Apesar de a Inglaterra ser o país mais rico, né? A Alemanha está crescendo muito e dando susto, inclusive, na Inglaterra, tá? E a gente vai ter aí a Alemanha sendo o protagonista dessa guerra. Por mais que ela tenha começado aqui nesse contexto de crise balcânica da Sérvia e da Áustria-Hungria, quem queria a mesma guerra era a Alemanha. A Alemanha só ia ganhar, né, com essa guerra, ganhando territórios, ganhando influência, derrotando seus inimigos principais, que era a França, que era a Rússia, que era o Reino Unido, né? Então, a Alemanha, ela é a protagonista dessa guerra. Ela é o país que rompeu o equilíbrio, tá? Por isso que a gente fala muito de Alemanha em Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a Alemanha, ela tinha uma grande preocupação. A preocupação da Alemanha era ter que lutar em duas frentes, né? Ter que lutar aqui contra a França e ter que lutar contra a Rússia. Se ela tivesse que se dividir em duas, né, em duas frentes de batalha, ela provavelmente teria problemas, né? Quem pensou isso primeiro foi um carinha chamado Schlieffen, né, ali no início do século XX, e aí por isso que o nome do plano, né, que tentaria despistar essa situação, né, seria dado, né, em homenagem a ele, é o plano do Schlieffen, é o plano Schlieffen, né, que seria a Alemanha passar rapidamente pela Bélgica, chegando na França, dominando a França e depois ela volta para lutar na segunda frente contra o Império Russo. É um plano simples, é um plano tranquilo, mas ele não vai conseguir ser concretizado, tá? Qual que é a ideia, né? A França, ela vai fortificar mais, né, por questões lógicas, os territórios em que ela tem limite, né, explícito com a Alemanha, né, que ela faz divisa explicitamente, né, e diretamente com a Alemanha. E essa linha aqui é conhecida como a linha Maginot, tá? Que são as grandes fortificações aqui que fazem, né, fronteira com a Alemanha. Beleza? A ideia da Alemanha é evitar a linha Maginot, passar aqui pela Bélgica e fazer o que ela tem que fazer mais rápido. Inclusive aqui, olha só, bem mais pertinho de Paris. Olha como Paris está exposta aqui, né? E aqui teriam outras cidades, né, mais fortificadas que impediriam, né, esse avanço e essa chegada diretamente a Paris. Então é um plano interessante, tá, galera? É um plano aí que provavelmente, né, se tivesse sido melhor desenvolvido, teria dado certo. Mas não rolou, tá? Não deu certo, porque a gente vai ter aí a França conseguindo se fortificar a tempo, né, de evitar a chegada, né, da Alemanha a Paris e a dominar todos os territórios mais interioranos, tá bom? Agora, né, eu quero falar com vocês como que a França conseguiu, né, parar a Alemanha, né? Como que ela conseguiu evitar, né, o plano Schlieffen, né, que o plano Schlieffen desse certo. Vai acontecer principalmente na Batalha do Marne, tá? O Marne ali foi a primeira batalha que aconteceu da Primeira Guerra Mundial, por isso que ela é muito conhecida, tá? A Batalha do Marne. E foi uma batalha de movimento, né? Uma batalha rápida, assim, todo mundo correndo para tentar chegar no local o mais rápido possível. Quem chega primeiro se dá bem, né? Porque já vai conseguir pensar em estratégias de posicionamento, né? De racionamento de comida, instalações, né? Então, era uma guerra de movimento, não só para chegar rápido no local, mas também na guerra em si, né? As pessoas correndo e se matando, foi uma loucura essa batalha, né? A Batalha do Marne, mas que no fim teve uma vitória francesa, tá? A França vence a primeira batalha, a Batalha do Marne, e com isso ela evita o plano Schlieffen, tá? É através da vitória na Batalha do Marne. Depois a gente vai ter também, em 1914, a Batalha de Tannenberg,
E aí, né, para sacramentar que o plano Schlieffen não ia dar certo, a Alemanha teve que, né, lutar contra a Rússia, o que ficou conhecido aí como a Batalha de Tannenberg. A Alemanha acaba vencendo, ou seja, a gente teria ali um equilíbrio, né, entre a Alemanha e França, né? A França venceu uma, mas a Alemanha venceu outra, né? Então, potências centrais e aliados estão em equilíbrio, né? E essa batalha de Tannenberg, então, os russos perderam em peso, tá? Em 1915, a gente vai ter o abandono da Itália, né, das potências centrais. A Itália que estava fazendo ali um acordo secreto com a França, porque a Itália estava de olho há muito tempo na Tunísia, naquele contexto de imperialismo, eu comentei isso com vocês na aula de imperialismo, tá? E a gente vai ter então a França prometendo aí, em troca da Tunísia, o abandono da Itália da guerra, tá? E a Itália então ficaria neutra, não se envolveria mais na Primeira Guerra Mundial, tá? No fim das contas, a Itália não se deu muito bem não, para falar a verdade, tá? Não vai conseguir muitos objetivos dela ali na Tunísia não. Mas enfim, em 1916 a gente vai ter a Batalha da Jutlândia, que tem um destaque por ser uma das primeiras batalhas navais que a gente vai ter, né? E num contexto de guerra de trincheira, uma guerra pesada ali nos campos, né, europeus, a gente tem ali a Batalha da Jutlândia sendo um destaque, uma batalha vencida pela Inglaterra, né, sacramentando-se como uma grande potência naval, né, e aí isso foi muito importante para a propaganda, muito importante para as estratégias, né, da Tríplice Entente, que consegue ali um respiro, principalmente nos mares, tá? E também, é claro, né, sacramentando que a Inglaterra ainda é a senhora dos mares. Beleza? 1916, Batalha de Verdun, outra batalha muito importante, né? Ali perto da linha Maginot, onde teria sido proclamada a famosa frase de Philippe Pétain, né? Não passarão, né? Não, eles não vão passar da linha Maginot. E a gente vai ter de fato isso se concretizando e a Alemanha perdendo essa batalha, a França saindo vitoriosa aí da Batalha de Verdun. Beleza? E aí, né, uma característica dessa guerra é que até 1917, né, 1917 a gente vai ver depois que é uma data chave, né, para todo esse contexto. Até 1917 a gente tinha a Guerra de Trincheiras, que eu imagino que você já tenha visto em algum jogo, né, algum Call of Duty da vida, ou enfim, algum filme. O que é a Guerra de Trincheiras, né? Então, tem aqueles sulcos, né, aqueles pedaços de terra que são cavados, né, eles ficam nesses buracos e tentam, né, em algum momento levantar, dar um tiro, mas enfim, fica todo mundo parado nesses buracos, tentando, né, se movimentar de alguma maneira e tentando evitar o contato com o inimigo, né? E a gente vai ter essa guerra de trincheiras sendo muito, mas muito demorada, né? Porque ninguém quer dar o próximo passo, né? Então a gente tem a trincheira do país A, a trincheira do país B, e entre elas é a famosa terra de ninguém, né? Por quê? Porque não tem ninguém, que é um maluco que vai sair ali no meio de todo mundo, né? Vai levar um monte de tiro. Então, é uma guerra cansativa, é uma guerra que exige muita atenção, exige muito preparo, né? Muita força, muita resiliência, né? E é uma guerra que desgasta muito os soldados, tanto físico quanto psicologicamente, tá? E aí, né, a gente vai ter, depois dessa data, depois de 1917, a guerra de movimento, né? Então, a primeira batalha, a Batalha do Marne, foi de movimento, depois tudo trincheira, a partir de 1917 volta a ser de movimento com o avanço da Tríplice Entente, beleza? Algumas características que muita gente pergunta, né? Então eu trouxe aqui rapidinho para a gente ter em mente, tá? Qual é o maior exército? É o exército russo. Os russos têm, meu Deus, muitos soldados. Soldado pra caramba, assim, ó, mais soldado que todo mundo, tá? Mas qual que é o pior exército? Também é o do exército russo, né? Eles iam sem arma, tinha gente que ia sem arma pra guerra, tinha gente que ia com umas botas, assim, que afundavam na lama. Era uma desgraça, tá? Não eram preparados, não tinham dinheiro para comprar as coisas que precisavam, tá? Então, assim, bem precária a situação dos russos, apesar de ser o maior exército. Qual que foi a maior mortalidade? Eu acho que é meio óbvio, né? Se tem mais gente e o exército menos preparado, os russos foram os que mais morreram. Para vocês terem uma ideia, morria um alemão, morria um russo. Morria um bósnio, morria 2 russos. Morria um francês, morria 3 russos. Morria um inglês, morria 4 russos. Então, morria muito russo, tá? Morreu mais russo nessa guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, do que todos os outros países somados, tá? Então, eles têm o pior exército, o maior exército e a maior mortalidade de soldados, beleza? E qual que é o melhor exército? Há quem diga que é o exército francês,
há quem diga que o exército alemão, tá? Então a gente tem um certo equilíbrio aí, algumas bibliografias apontando mais, né, ali para a Alemanha em termos de tecnologia, tá? Em termos de estratégia, então talvez a Alemanha, mas bem parelho, tá? Então isso provavelmente não vai ser cobrado, mas a título de curiosidade, né? Mas só para você saber que tem essa certa disputa, né? E muita gente pergunta por que não os ingleses? A Inglaterra era muito boa no mar, né? Só que a gente tem o foco dessa guerra sendo na terra, e aí os ingleses não vão ser assim tão, né, exigidos, digamos. E aí, né, falando um pouquinho sobre tecnologias, quais são as tecnologias que vão vir nessa guerra, né? A gente vai ter o gás venenoso, né, o famoso gás mostarda aí sendo jogado, aqueles napalm, aquelas bombas, né, louca com um químico que deixa todo mundo, enfim, borbulhando a pele, né? O gás venenoso ele vai estrear nessa guerra, a guerra química, né, sendo utilizada aí para, enfim, né, a título de quem tem a melhor tecnologia, quem mata mais rápido, né? No contexto de guerra trincheira, quem tivesse a melhor tecnologia, quem conseguisse matar, né, à distância com mais facilidade, se daria melhor, né? A gente também tem a aviação sendo utilizada para bombardeio, avanço, né, nas trincheiras, avanço até mesmo no movimento, né, na guerra de movimento, né? A aviação também sendo usada para reconhecimento, ver onde é que estão as instalações do adversário, ver onde é que está a comida do adversário, tá? A gente também tem os submarinos aí, né, sendo uma grande polêmica, né, que a Alemanha utilizava submarinos, por exemplo, para afundar navios de carga de qualquer país que fosse levar alimento para a Inglaterra, tá? Então eles afundaram navios ingleses, afundaram inclusive navios brasileiros, tá? Então, navios brasileiros, Brasil que não tinha nada a ver com nada, né? Vai ter os seus navios afundados, por quê? Porque estava levando carga para a Inglaterra, tá? E aí a gente vai ter aí o Brasil ficando um pouquinho puto, né? E aí talvez aí apoiando a Tríplice Entente, tá? Outra coisa, né? A gente vai ter aí em relação à aviação, né, esqueci de comentar, mas a Alemanha se destacou muito na aviação, né, principalmente com o famoso Barão Vermelho. Quem que foi o Barão Vermelho? Foi um cara muito louco que derrubou mais de 80 aviões da Tríplice Entente, ele que era um mais, assim, né, dos ares, né, digamos. E o nome dele, né, qual é o nome do Barão Vermelho? É Manfred von Richthofen. Então aí uma curiosidade bem interessante, né? O Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, que foi destaque, né, para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, é o bisavô da Suzanne von Richthofen, né, aquela famosa que cometeu os crimes que cometeu, né, que você sabe bem, se não sabe, pesquisa aí quem foi Suzanne von Richthofen, né, mas esse não é o foco daqui, né. Outra coisa, outra inovação que a gente teve foi a famosa metralhadora. Então, exatamente, né? Antes não tinha tão bem, né? Eram aqueles mosquete mais pesado, né? Bala contadinha. Agora metralhadora, que é um bagulho louco, né? Muitos tiros por segundo, né? Uns calibres maiores e tal. E também o famoso lança-chamas alemão, né? Aquela loucura, né? Jogando fogo para tudo quanto é lado. Uma arma de mais proximidade, né? E aí, né, outra coisa que eu queria comentar com vocês é a saída da Rússia, né, através aí do Tratado Brest-Litovsk, que foi um tratado que cedeu alguns territórios, alguns benefícios ali para a Alemanha, e a Alemanha, né, a Tríplice Aliança como um todo, aceitando e verificando com certeza, vocês saíram da guerra, não precisa mais se preocupar com a gente, né, e que foi uma saída, né, que aconteceu depois da Revolução Russa, né, porque a Rússia estava passando por muitas transformações e uma das reivindicações do povo era: não quero mais participar da guerra, tá morrendo mais russo do que qualquer outra nação do mundo. E aí a gente vai ter aí Lenin e companhia tirando a Rússia, né, da guerra, né, após a Revolução de 1917. Tá bom? Isso tudo você pode ver, é claro, nas aulas de Revolução Russa. Depois que você terminar a aula de Primeira Guerra Mundial, recomendo fortemente que assista às aulas de Revolução Russa. Beleza? E aí aqui eu tenho outras coisas para mostrar para vocês, né? O óbvio, né? Obviamente, o lança-chamas alemão, muito louco, né? Esse daqui com um bom alcance até, né? Indo longe pra caramba. Aqui os tanques, né? Foram utilizados alguns tanques meio rudimentares, né? Não tão tecnológicos, quando a gente vai ver mais para frente no século XX, mas ainda assim muito importante para o avanço, né? Das trincheiras. Então, às vezes tinha um louco lá que subia num tanque, avançava, né? E abria um pouco mais de espaço. Aqui
para mim, uma das minhas curiosidades preferidas da Primeira Guerra Mundial, que foi a noite, né, de 1914, a noite de 24 de dezembro de 1914, que ficou conhecida como a Trégua de Natal, onde alemães, britânicos e franceses pararam de guerrear, né, e trocaram presentes entre si, né, ali no clima natalino, né, jogando bola, né, ali no meio da terra de ninguém. Enfim, foi um clima amistoso e muita gente fica na dúvida, né? Como que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? E é bom a gente, né, não olhar com aquele olhar, né, da estratégia, mas sim com um olhar humano, né? Com um olhar intra e interpessoal, né? Aquelas pessoas estavam morrendo de cansadas, né? Estavam com o psicológico todo ferrado e elas queriam se divertir, elas queriam um pouco de alegria na vida e é por isso que pararam, então, nessa noite aí com a guerra para se divertir, para trocar presente. Beleza? Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre outros assuntos, né? Sobre o fim, né, da guerra, como que se encaminhou, né, o desenrolar ali depois da saída da Rússia. Beleza? Espero vocês lá. Valeu!